Sempre ouvi dizer que um raio jamais atinge o mesmo local duas vezes. Mas posso garantir que não apenas isso pode acontecer, como uma presença misteriosa pode estar presente nos dois momentos para nos proteger. Esta é minha experiência. Me chamo Francisco e trabalho como motorista de ônibus há mais de 3 décadas. O relato que compartilho com vocês aconteceu há bastante tempo. Na realidade, divido esta história em 2 partes, pois o que vivi ocorreu em 2 épocas distintas, separadas por anos, mas que, por algum motivo inexplicável, o fenômeno que presenciei foi exatamente o mesmo. Corria o ano de 2006, época em que eu prestava serviço para uma empresa de transporte econômico que operava rotas pela Serra de Chihuahua. Naquele período, nosso trabalho atendia principalmente pessoas que residiam em comunidades afastadas dos centros urbanos, sendo o ônibus seu único meio de locomoção, fosse para deslocamentos entre vilarejos ou para se aproximarem da capital. Nossos usuários habituais eram trabalhadores rurais e estudantes que transitavam entre as escolas das comunidades. Além disso, não havia muito movimento ou situações fora do comum no trabalho. Lembro-me perfeitamente de uma tarde, já quase anoitecendo, aproximadamente às 7 horas, quando realizava a última viagem do itinerário. Naquela noite específica, chovia bastante. Era entre junho e julho, quando a estação chuvosa já estava intensa, e naqueles dias as precipitações eram abundantes em determinadas regiões. Foi justamente a chuva que tornou aquele percurso tão lento e silencioso. As estradas de terra se transformavam em lamaçais com as chuvas intensas, exigindo extremo cuidado para evitar atolar. Caso isso acontecesse, estaríamos praticamente perdidos. Os povoados que percorríamos ficavam muito distantes, locais onde praticamente não existia comunicação. Ficar preso com o ônibus na lama significava passar a madrugada ali até amanhecer, aguardando que outro veículo nos avistasse e pudesse auxiliar. A chuva, a noite, as condições precárias da estrada. Tudo isso fez com que naquela viagem não aparecesse um único passageiro. Para ser honesto, se não fosse minha obrigação cobrir a rota, já teria retornado para casa para descansar, pois não surgiu ninguém durante todo o trajeto. Enquanto dirigia naquela noite chuvosa, já próximo de um povoado chamado El Sacramento, avistei na beira da estrada, abrigada debaixo de uma árvore em plena chuva, uma mulher de aproximadamente 50 ou 60 anos. Assim que ela viu o ônibus, acenou para que eu parasse. Encostei ao lado dela e abri as portas para que entrasse. Quando subiu, percebi que era uma senhora simples da região. Usava uma saia comprida que quase tocava o solo, um par de sapatos gastos manchados de lama, um suéter meio desgastado e um chale cobrindo sua cabeça. Ela entrou no ônibus e, muito educadamente, me cumprimentou boa noite. Logo depois, me disse que não possuía dinheiro algum para custear a passagem. Contou que não conseguiu vender nada da mercadoria que carregava nas costas, dentro de um saco velho. Eu conheço a dificuldade de passar necessidade e não ter um centavo no bolso, e diante daquela noite chuvosa que enfrentávamos, disse para ela não se preocupar, que podia entrar, que eu não cobraria a passagem. A mulher me agradeceu e se acomodou alguns assentos atrás de mim. Depois disso, retomei a direção, avançando por cerca de 20 minutos naquele caminho lamacento, ainda com uma garoa caindo. Pouco tempo depois, a mulher se levantou e disse que desceria mais à frente. Pelo que consegui observar, não havia luz alguma naquela área, nem uma residência sequer, nada. Não existia nada adiante que parecesse ser o lugar onde a senhora residia, mas não a questionei nem por um instante. Quando estava prestes a descer, a senhora me solicitou um último favor. Moço, será que o senhor pode permanecer parado aqui por 1 minuto, por favor? Perguntei a ela o motivo. Ela apenas disse que eu deveria ficar parado ali por 1 minuto, com o ônibus ligado, sem me mover.
Era simplesmente um favor que estava me pedindo. Obedeci e permaneci parado naquele local por um instante. Creio que passou cerca de 1 minuto quando ela me disse que já podia prosseguir. Naquele momento, não compreendi por que ela me pediu aquilo, mas enfim, não quis fazer perguntas. Tinha acabado de acelerar quando na minha frente, a aproximadamente 100 metros talvez, um raio caiu, atingindo uma árvore enorme na margem da estrada, partindo-a ao meio e incendiando-a imediatamente. O raio foi tão intenso que um pedaço daquela árvore caiu na estrada, bloqueando parte da passagem. Naquele instante, meu corpo congelou. Fiquei tomado de pavor ao presenciar aquela cena. Aquele poderia ter sido eu, pensei. Se a senhora não tivesse me feito parar por aquele minuto, o raio certamente teria atingido a árvore e o pedaço que caiu na estrada teria caído sobre meu ônibus. Não posso garantir, mas era o mais provável que teria acontecido. Aquela senhora me salvou. Não sei como, mas ela sabia que aquilo aconteceria e por isso me pediu para parar por exatamente 1 minuto. Quando olhei pelos espelhos para ver onde ela estava, já não se encontrava mais ali. Não dava para vê-la em lugar nenhum. Na verdade, nunca mais a vi depois daquilo. O mais intrigante é que eu não me recordava dela na rota que fazia todos os dias. Jamais a tinha visto antes e tampouco a vi depois. Aquilo permaneceu como uma história curiosa, por assim dizer, até chegar o ano de 2015. Nessa época já havia pedido demissão da empresa antiga, onde aconteceu o caso da senhora. Fui para outra empresa onde permaneci por 4 anos e depois, por uma obra do destino, retornei para meu antigo emprego. A questão é que em outra noite, que para variar também estava chuvosa, me coube fazer o mesmo trajeto pela Serra de Chihuahua. Eram aproximadamente 8 horas da noite, quando, assim como da outra vez, não conduzia ninguém no ônibus. O clima, a noite, o horário avançado, nada era apropriado para as pessoas estarem viajando. E o que foi estranho em tudo isso? Naquela noite, novamente, as luzes do ônibus iluminaram uma pessoa na estrada. E não era outra, senão a mesma mulher que eu tinha visto em 2006. A mesma que eu vi cerca de 9 anos antes. Ela me fez sinal e quando parei bem ao seu lado, notei que a mulher parecia exatamente a mesma de 9 anos atrás. Vestia-se da mesma maneira, com as mesmas roupas, mas seu rosto, sua expressão eram idênticos. Claro que eu estava bem mais velho, mas para ela parecia que não tinha passado um único minuto, um único dia, um único ano. Era a mesma mulher. A mulher subiu, assim como da vez anterior, e também não tinha dinheiro para me pagar. Um sentimento de nostalgia invadiu meu peito e eu disse que sim, que não havia problema se ela não pagasse a passagem. Assim que ela entrou, comentei que ela me parecia familiar, que parecia que não nos víamos há muito tempo. Ela apenas disse que sim e depois não falou mais nada. Exatamente como aconteceu anos antes, a mulher me pediu para descer no mesmo lugar, um pouco antes de chegar ao próximo povoado. Parei e deixei que ela descesse. Como aquela noite também era de chuva, a mulher me disse algo que soou como uma cópia, algo que despertou uma lembrança na minha mente. Espere aqui por 1 minuto, depois o senhor pode seguir. Eu sabia o que tinha acontecido da última vez que a vi e, sem questionar, fiz o que ela pediu. Após passarem aqueles segundos, um raio atingiu a estrada vários metros à minha frente, mas não em uma árvore. Desta vez, tinha caído em plena pista, bem no meio dela. Se eu tivesse continuado, aquele raio teria caído exatamente sobre o ônibus. Virei o rosto para a senhora para perguntar o que ela era, como sabia que aquilo aconteceria, mas ela já havia desaparecido. Atualmente, mesmo aposentado, sempre que uma tempestade se forma no horizonte, me pego refletindo sobre ela. Não consigo definir se era um anjo da guarda, um espírito protetor ou apenas uma alma bondosa que o destino colocou em meu caminho. A única certeza que carrego comigo é que minha vida foi preservada 2 vezes, graças a um simples minuto de espera.
E essa é uma dívida de gratidão que jamais saberei como retribuir. Se você está gostando, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, vamos continuar com o próximo relato. Já aconteceu de você sentir que algo te observa numa estrada vazia durante a madrugada? Comigo nunca aconteceu, mas com meu avô foi diferente. Ele não apenas sentiu essa presença, como viu algo que jamais deveria ter visto. Me chamo Henrique e vou compartilhar com vocês um relato do meu avô Joaquim, que me deu total autorização para contar essa história. Meu avô foi motorista de ônibus por quase 27 anos. Durante todo esse tempo, ele rodou pelas longas e empoeiradas estradas dos Estados Unidos, mas tinha um trecho específico que ele sempre evitava comentar. A Rota 66, aquela que corta o país e é palco de incontáveis lendas. Para ser sincero, acho que não existe um caminhoneiro que não tenha pelo menos uma história bizarra envolvendo essa estrada. Lá aparece de tudo: bruxas, OVNIs, fantasmas, uma mistura de tudo que se pode imaginar. É uma estrada com uma energia estranha, uma mística que quase sempre pende para o assustador. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar para o outono de 1973. Naquela época, meu avô trabalhava numa empresa de transportes que fazia rotas entre cidadezinhas do Arizona e do Novo México. Naquele tempo, a Rota 66 ainda era bem movimentada, apesar de já estar perdendo espaço para as novas autoestradas. Quase todos os motoristas fugiam dos turnos da noite, mas meu avô não ligava. Ele curtia o silêncio e a sensação de liberdade no meio do deserto. Uma noite, deram para ele uma viagem especial: buscar um grupo de passageiros num vilarejo e levar até Flagstaff. O serviço parecia normal, igual a qualquer outro que ele já tinha feito. Ele pegou a estrada no final da tarde, pensando que quanto antes levasse a turma, mais rápido estaria de volta em casa. A noite estava fria, quase sem lua no céu. Tudo ia tranquilo, até que num pedaço bem isolado da Rota 66, ele avistou um ônibus na sua frente. Era um modelo bem antigo, mais velho até que os da frota antiga da empresa. Pelo que meu avô conseguiu ver, as luzes traseiras mal piscavam e a pintura estava toda gasta, como se o veículo estivesse prestes a se desmanchar. Era uma cena estranha, porque naquela época era proibido usar ônibus tão velhos por causa da segurança dos passageiros. Ao ver aquilo, meu avô quis ultrapassar porque o outro ônibus estava muito lento. Só que aí uma coisa bizarra começou a acontecer. Ele tentava acelerar para alcançar, mas não importava a velocidade, o ônibus da frente se mantinha sempre na mesma distância. Aquele trecho era uma reta sem curvas ou saídas. Mesmo assim, o tal ônibus velho não deixava meu avô passar. Depois de um tempo, ele desistiu e resolveu ficar atrás. Mas aí, como se estivesse debochando, o outro ônibus começou a andar ainda mais devagar, forçando meu avô a reduzir também. Aquilo o irritou, e ele decidiu tentar a ultrapassagem mais uma vez. Dessa vez, ele pisou fundo. Depois de forçar um pouco o motor, o ônibus dele finalmente começou a ganhar terreno e a passar ao lado daquele trambolho que estava empatando o caminho. Enquanto passava, meu avô conta que quis dar uma olhada no outro ônibus e no motorista. Ele queria mandar um sinal, tipo: "Qual é, amigo? Estrada não é lugar para palhaçada." Mas a surpresa que ele teve, quando olhou pelas janelas, ele simplesmente gelou. "Eu juro, menino", meu avô me disse, com a voz ainda trêmula. "Eu vi os passageiros, mas eles não eram gente. Eram coisas. Pareciam sombras, silhuetas que mal dava para distinguir na luz fraca que vinha de dentro. Naquele ônibus, tudo parecia errado. Ninguém se mexia, ninguém olhava para lado, ninguém piscava. Eram como estátuas, figuras paradas no tempo. Na hora, meu avô tentou buzinar, mas o som pareceu morrer na imensidão da estrada.
Pensando que podia ser uma alucinação por causa do cansaço, ele decidiu sair dali o mais rápido possível, acelerando com tudo que podia. Por alguns segundos, ele ficou emparelhado com o veículo. E foi aí que ele viu os detalhes. O ônibus estava completamente enferrujado. Na frente, quase apagado, ele conseguiu ler o número da rota. Unidade 46. Foi a última coisa que ele leu antes de tudo virar um pesadelo. Quando eu perguntei como era o motorista, meu avô ficou quieto por um instante e me respondeu uma coisa horrível. Aquele ônibus não tinha motorista. O banco da frente estava vazio. O veículo se movia sozinho. Meu avô tirou o pé do acelerador na hora, com medo de um acidente. Ele estava tão chocado que mal conseguia raciocinar. Foi diminuindo a velocidade, tentando entender o que estava acontecendo. Mas nesse exato momento, algo ainda pior aconteceu. O outro ônibus sumiu. Ele não se desfez no ar, não virou numa curva que não existia. Ele simplesmente deixou de estar ali. Meu avô pisou no freio com tudo. O coração parecia que ia sair pela boca. Ele disse que desceu do ônibus, mas lá fora só havia o silêncio do deserto e a estrada vazia. Ele ainda perguntou aos passageiros se alguém tinha visto o ônibus, mas, para a infelicidade dele, estavam todos dormindo. Só ele viu. Apavorado com o que tinha acabado de presenciar na Rota 66, meu avô acelerou para terminar logo a viagem, sem coragem de olhar pelo retrovisor. Quando chegou em Flagstaff, ele foi direto falar com o supervisor e contou tudo. O homem, um motorista mais velho, de cabelo branco, só deu um tapinha nas costas dele e disse: "Bem-vindo ao clube." Meu avô nunca mais viu aquele ônibus, mas com o tempo ouviu histórias parecidas de outros colegas. Alguns diziam que era um ônibus fantasma de um acidente que aconteceu nos anos 50. Outros que eram as almas dos passageiros que nunca chegaram ao destino. Mas a única coisa que era consenso entre eles era: se você cruzar com esse ônibus, o melhor a fazer é não tentar ultrapassá-lo. Quando meu avô acabou de falar, um silêncio denso tomou conta do ambiente. Ele cravou os olhos em mim com uma intensidade que carrego até hoje e falou: "Henrique, grave bem isso na sua memória. Se algum dia você se encontrar dirigindo por aquela estrada e avistar luzes fracas de ônibus surgindo na escuridão, vire o carro, pise fundo no acelerador, faça o que for preciso, mas jamais tente se aproximar. Esse ônibus não quer passageiros. Ele coleciona almas para acompanhá-lo em sua jornada eterna." Meu irmão Raimundo trabalhava como motorista de ônibus em Sonora e sempre ficava com o turno da noite. Ele estava acostumado com aquelas estradas vazias onde só a poeira e os coiotes pareciam existir, até a noite em que algo muito diferente resolveu pegar uma carona. Raimundo nunca foi de acreditar muito em coisas paranormais. Não é que ele diga que não existem, mas prefere simplesmente ignorar o máximo que consegue. A lógica dele é simples. Se fingir que não aconteceu nada, fica mais fácil acreditar que realmente não aconteceu nada. Ele me contou que eram por volta das 2 horas da manhã e estava completando sua última viagem, fazendo a rota dos povoados como sempre fazia. Naquela noite específica, dirigia um ônibus quase vazio. Levava apenas 4 passageiros espalhados pelos assentos, todos meio dormindo ou totalmente adormecidos na escuridão da estrada. A lua iluminava fracamente o asfalto rachado, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo barulho monótono do motor, que às vezes induz ao sono. Raimundo estava lá, dirigindo tranquilo, quando do nada um gato preto apareceu no meio da estrada. Não conseguiu ver de onde o bicho veio, simplesmente surgiu ali parado, no meio da pista. Mal teve tempo de reagir para tentar desviar, mas já era tarde demais. Virou o volante ao máximo que conseguiu, sentindo uma pancada seca na parte de baixo do ônibus. O susto foi tão grande que o coração dele disparou. Xingou baixinho e, por puro instinto,
Parou o ônibus no acostamento. Sabia que tinha atropelado o animal sem querer, mas mesmo assim desceu com uma lanterna na mão, esperando encontrar o corpo sem vida do pobre bicho. Só que o que viu o deixou totalmente paralisado. O gato ainda estava vivo. E não era só isso. Aquele pobre gato preto, que parecia ser doméstico, olhava fixamente para ele com uns olhos enormes e brilhantes que reluziam na escuridão. O bichinho respirava com dificuldade e, embora as patas parecessem dobradas de forma estranha, seu peito se movia num ritmo fraco, mas contínuo. Raimundo sentiu uma pontada de culpa. Não podia simplesmente deixar o gato ali para morrer sozinho no meio da estrada. Com cuidado, pegou o animal e o levou para dentro do ônibus, colocando-o em um assento vazio mais no fundo. Os passageiros, que tinham acordado com a parada inesperada, viram Raimundo subir com o bicho ferido. Preocupados com a situação, disseram para ele seguir viagem e tentar buscar ajuda, levando o gato até o povoado mais próximo, onde esperavam encontrar um veterinário, ou pelo menos alguém que pudesse ajudar. A viagem continuou em silêncio tenso. De vez em quando, Raimundo ouvia o gato se queixar. Seus miados roucos enchiam o ar dentro do ônibus. Sentia uma mistura de culpa e preocupação, porque não tinha certeza se o pobre gato ia sobreviver por muito mais tempo. A pancada tinha sido bem feia. No entanto, depois de alguns minutos, aqueles gemidos começaram a mudar. Raimundo diz que ouvia claramente o miado de dor do gato, mas com o tempo isso se transformou em um lamento diferente, um som úmido e falho que gelava o sangue. Não parecia mais um animal se queixando, parecia outra coisa. Quando olhou pelo espelho retrovisor, sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. No assento onde tinha deixado o gato preto, agora havia uma mulher idosa. A pele dela era enrugada e pálida, e suas roupas rasgadas e empoeiradas, como se fosse uma mendiga ou algo pior. Quando o observou melhor, notou que aquela senhora de cabelos brancos estava segurando a própria perna enquanto gemia de dor. O ar parecia ter sumido de dentro do ônibus. Os poucos passageiros acordaram completamente e, ao perceberem o que estava acontecendo, começaram a cochichar entre si, inteiramente apavorados. Todos tinham visto Raimundo subir com um gato, mas agora ali estava uma mulher. A idosa levantou o olhar e fixou os olhos em Raimundo. Eram os mesmos olhos do gato, grandes, escuros, profundos. O olhar daquela senhora era exatamente o mesmo do gato que ele tinha atropelado. Com uma voz frágil que fez Raimundo sentir um arrepio profundo, ela disse: "Você quebrou a minha perna, meu filho." Raimundo sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Sua mente tentava encontrar uma explicação lógica para aquilo, mas nenhuma fazia sentido. Aquilo não era natural. Raimundo sabia o que era aquilo: um nahual. As lendas mexicanas falam de bruxos ou seres sobrenaturais que têm a capacidade de se transformar em animais. O ônibus seguiu viagem e o ar ficou pesado. Ninguém se atrevia a falar. Apenas o som do motor e a respiração irregular da idosa preenchiam o silêncio. Raimundo queria parar, queria mandá-la descer, mas seu instinto dizia que desafiar aquela criatura seria perigoso. Que a pior coisa que poderia fazer era provocar um nahual que, para seu azar, tinha atropelado na forma de gato. A mulher não parava de reclamar e segurar o pé. Raimundo pedia desculpas, dizendo que não tinha feito por querer, que ela simplesmente apareceu na estrada. Pedia desculpas, como se fosse um acidente comum, mas as mãos tremiam só de pensar que estava falando com uma criatura sobrenatural. A viagem pareceu uma eternidade. Por sorte, a distância já dava para ver as primeiras luzes do que parecia ser o próximo povoado. Não sabia se, por causa do horário, a senhora conseguiria atendimento médico, mas não tinha outra opção. Tinha que chegar lá e tentar a sorte. Assim que o ônibus parou, Raimundo abriu a porta e a idosa, sem dizer nada e sem pedir ajuda, ficou de pé.
Os passageiros ficaram espantados, pois a perna dela, a mesma que tinha dito estar quebrada, agora parecia sustentá-la sem nenhum problema. Ela desceu do ônibus com calma e, antes de caminhar em direção às casas do povoado, virou-se uma última vez na direção de Raimundo. "Obrigada por me trazer", disse com uma voz típica de senhora. Depois, simplesmente foi embora. Caminhou como se nada tivesse acontecido, como se sua perna tivesse sido curada em questão de minutos. Os passageiros ficaram agitados, todos cochichavam entre si, se benzendo e balançando a cabeça, como se tentassem se convencer de que o que tinham visto não era real. Raimundo ficou sentado em seu lugar por vários minutos, com as mãos agarradas ao volante, sem conseguir se mover. Desde aquela noite, Raimundo nunca mais foi o mesmo. Continua trabalhando como motorista, mas o turno da noite nunca mais. Ele aprendeu que certas estradas guardam mistérios que é melhor não descobrir e que, às vezes, um simples movimento do volante pode te levar para um encontro que muda sua vida para sempre, mostrando que não estamos sozinhos na escuridão da estrada. Sempre achei que histórias de assombração na estrada eram conversa fiada, até a noite em que dezenas de olhos vazios me encararam pelo retrovisor do meu ônibus. Trabalho há muitos anos como motorista de ônibus, e virar madrugada no volante sempre foi rotina para mim, tentando cumprir os horários. Rodando por todos os cantos dos Estados Unidos, eu já tinha escutado todo tipo de lenda sobre a famosa Rota 66, mas nunca dei bola. Sempre pensei que era tudo invenção de gente que adora atenção ou que já acredita nessas coisas. Descobri da pior forma que estava enganado. Era uma madrugada gelada, quase 3 da manhã. Já fazia horas que estava na estrada e o sono começava a pesar. A rodovia estava completamente escura, vazia e silenciosa, com a única luz vindo dos faróis do meu ônibus e, ocasionalmente, de algum carro que passava. Resolvi procurar um lugar para encostar e esticar as pernas. Foi quando, num trecho bem isolado, vi umas luzes fracas mais à frente. Chegando mais perto, consegui distinguir o contorno de um ônibus escolar parado no acostamento. Era um modelo bem antigo, daqueles amarelos, com a pintura toda desgastada e os vidros sujos de poeira. As luzes dele piscavam fracas e não havia ninguém por perto. Achei aquilo muito estranho, porque naquela hora e naquele lugar da estrada não fazia sentido nenhum ter um ônibus escolar ali. Tirei o pé do acelerador e passei devagar ao lado dele, tentando enxergar se tinha alguém lá dentro. Foi nesse momento que vi silhuetas pequenas, como se fossem crianças, brincando no interior do veículo. Estavam sentadas nos bancos, se mexendo, pareciam agitadas, agindo como crianças normais, voltando da escola. Só que tinha muita coisa errada naquela cena. Para começar, era quase madrugada. Estávamos no meio da Rota 66, onde não havia cidade, vila ou escola por perto. E aquele ônibus estava lá, parado, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Encostei meu ônibus um pouco à frente, pensando em verificar se algo estava errado. Afinal, situações com ônibus escolar sempre merecem atenção. Mas no exato momento em que parei, todas as crianças pararam de se mexer e brincar. Tudo ficou em silêncio. Elas não se moviam, não falavam, apenas ficaram lá, imóveis. Um arrepio percorreu minha espinha. Engatei a marcha e acelerei, mas quando estava passando por ele, as luzes do ônibus escolar se apagaram de uma vez. Uma voz na minha cabeça gritava para eu não olhar pelo retrovisor, mas a curiosidade foi mais forte. Olhei, e o que vi me deixou sem ar. As crianças não estavam mais dentro do ônibus, estavam na estrada. Dezenas de vultos pequenos, enfileirados bem no meio da pista, olhando fixamente na minha direção. Não conseguia ver os rostos direito, como se uma névoa densa os cobrisse. Não dava para distinguir expressão alguma.
mas eu sentia aqueles olhos sobre mim, como se estivessem esperando alguma coisa. Pisei fundo no acelerador e só parei no próximo posto de gasolina. Quando desci do ônibus, minhas pernas tremiam e meu coração disparava. Um senhor que trabalhava lá me viu naquele estado e veio perguntar se estava tudo bem. Gaguejando, contei o que tinha acabado de presenciar, me esforçando para não parecer maluco. Ele me ouviu atentamente, sem interromper, e no final apenas balançou a cabeça devagar. Disse que eu não fui o primeiro a ver aquilo. Segundo ele, décadas atrás, um ônibus escolar cheio de crianças sofreu um acidente terrível naquela mesma estrada. O motorista perdeu o controle, o veículo saiu da pista e pegou fogo antes que conseguissem salvar todo mundo. Não houve sobreviventes. Aquele homem me contou que de vez em quando outros motoristas avistam o ônibus parado e as crianças brincando. Até hoje me pergunto se elas estão apenas brincando ou se aguardam pelo próximo motorista curioso o suficiente para parar. Uma coisa eu sei com certeza. Jamais voltei a dirigir por aquele pedaço da Rota 66 durante a madrugada. Meu nome é Joana e vou compartilhar com vocês uma história sinistra que meu avô Vicente me contou. Um relato de quando ele era motorista e que o assombrou para sempre. Meu avô foi motorista de ônibus em Chiapas por mais de 25 anos. E nesse lugar ele viu muita coisa estranha, coisas que ele dizia que eram do mal. Normalmente, meu avô sempre dirigia em rotas longas pelas estradas do sul do México, especialmente pela antiga estrada 199, a mesma que ligava Palenque a San Cristóbal de las Casas. Essa estrada era traiçoeira, meu avô dizia. Era estreita, cheia de curvas fechadas e ficava coberta por uma neblina densa assim que a noite caía. Mas meu avô a conhecia como a palma da sua mão. No entanto, ele tinha uma história bem sinistra de algo que aconteceu com ele naquele lugar, no ano de 2008. Eu vou contar para vocês exatamente como aconteceu com ele, esperando que fiquem com muito medo. Meu avô conta que aquela era uma madrugada de lua nova, e para variar, ele estava fazendo o trajeto de Palenque a San Cristóbal. Era por volta das 2 da manhã, e a viagem seguia numa tranquilidade estranha. Naquele momento, segundo ele me contou, meu avô tinha ligado o rádio do ônibus, bem baixinho, para não incomodar os outros passageiros. O vento assobiava por entre as árvores da mata, e de vez em quando os faróis iluminavam alguma forma estranha no meio do mato. Galhos retorcidos que pareciam garras, sombras que se esticavam de um jeito que, na madrugada, pareciam animais bizarros. Ao fazer uma curva fechada, os faróis iluminaram 2 figuras na beira da estrada. Era um casal, um homem e uma mulher de uns 50 ou 60 anos. Eles estavam parados, com o braço levantado pedindo carona. Embora aquele lugar fosse no meio do nada, na mata, e não lhe passasse muita confiança, meu avô não teve coragem de deixar 2 pessoas idosas abandonadas numa estrada tão perigosa. Afinal, mesmo sendo uma linha de ônibus com paradas determinadas, sua consciência não permitiu que passasse direto. Apesar de tudo, ele conta que algo na aparência daquele casal o fez hesitar várias vezes, mas seu instinto humano falou mais alto. Quando parou, pôde vê-los melhor. Ele comenta que o casal era pálido, com a pele acinzentada e os olhos de um vermelho doentio. Eles não pareciam feridos, mas havia algo neles que não se encaixava, como se estivessem muito, mas muito doentes, embora não demonstrassem. Não tossiam, não respiravam com dificuldade. Ele não sabe como descrever, mas era como se eles estivessem mal, mas ao mesmo tempo não estivessem. Outra coisa que ele relata é que suas roupas eram simples, quase de camponeses, mas estavam muito limpas, sem nenhum vestígio de barro ou umidade, o que era estranho numa estrada como aquela, no meio da floresta. Quando subiram, um arrepio percorreu a espinha do meu avô Vicente.
Os dois caminharam em silêncio pelo corredor do ônibus e se sentaram juntos, poucos assentos atrás dos primeiros. Depois que se sentaram e pagaram, meu avô mencionou que eles não disseram uma única palavra, não fizeram nenhum barulho. Apenas ficaram ali, rígidos, olhando para a frente. Meu avô Vicente fechou as portas e continuou a viagem, mas pouco tempo depois de ter partido, começou a notar algo estranho no ar. Um mau cheiro começou a tomar conta de todo o ambiente. Era um fedor denso, pesado, parecido com o de um animal morto abandonado ao sol. Por causa disso, ele pensou que talvez estivesse passando por uma parte da estrada onde havia algum corpo de animal em decomposição. E era isso que causava aquele cheiro tão ruim. Isso o fez olhar pelo espelho retrovisor, mas os outros passageiros não pareciam notar ou estavam dormindo demais para reagir àquele aroma horrível. O estranho de tudo era que, mesmo depois de um bom tempo, aquele cheiro que vinha de dentro do ônibus simplesmente não desaparecia, o que o fez acreditar que o cheiro não vinha de fora, mas sim o contrário. Aquele mau cheiro estava dentro do ônibus. Algo dentro do ônibus estava apodrecendo. Durante o resto do caminho, o cheiro não sumiu. Meu avô Vicente abaixou a janela para respirar ar fresco, mas nem mesmo a brisa da madrugada conseguiu dissipá-lo. De vez em quando, ele olhava para trás, inquieto, mas nenhum dos passageiros parecia incomodado com aquele cheiro horrível. Além disso, segundo ele me contou, ele sentia que o casal que havia subido antes parecia estar muito rígido, mais inerte do que ele se lembrava quando entraram. Por sorte, o destino já não estava muito longe, o que lhe permitiu chegar em segurança até o terminal. Quando finalmente chegaram a San Cristóbal de las Casas, os passageiros começaram a descer lentamente, um por um. Todos se foram, exceto o casal de idosos. Eles continuavam sentados nos mesmos assentos, com os olhos fechados, como se estivessem dormindo. Meu avô Vicente esperou alguns minutos para ver se eles acordavam, mas não se moveram. Foi por isso que ele se aproximou para despertá-los, porque o ônibus já estava vazio e só restavam eles. Foi então que ele se levantou de seu assento e caminhou até eles. "Pessoal, já chegamos. Vocês vão descer aqui", ele disse, tocando suavemente o ombro do homem. Mas não houve resposta. Eles não se mexiam, nem sequer piscavam. Meu avô Vicente sentiu o estômago encolher, porque por mais que os chacoalhasse e falasse com eles, simplesmente não reagiam. E aquilo já era muito sério. Foi nesse momento que meu avô se inclinou um pouco mais e notou algo aterrorizante. O casal não estava respirando. Eles pareciam exatamente como quando subiram no ônibus, só que agora seus corpos estavam frios. Meu avô deu um passo para trás, com o coração batendo nos ouvidos. Suas mãos trêmulas pegaram o rádio e ele chamou a polícia, porque não conseguia processar o que estava vendo. Ele os havia transportado com vida e agora estavam mortos. Ele se lembra muito bem de como o casal havia caminhado, se sentado. Ele os tinha visto se mover, mas agora não tinham mais vida. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, a cena se tornou ainda mais arrepiante. Ao examinarem os corpos, um dos paramédicos se afastou imediatamente, com uma expressão de puro horror. Ele disse com a voz trêmula: "Este corpo está em estado de decomposição há pelo menos um dia." As palavras ficaram suspensas no ar. Meu avô Vicente sentiu como se a realidade se dobrasse sobre si mesma. Ele balançou a cabeça. Não é possível. Eu os vi subir há pouco tempo. Eles caminharam. Eu os vi se mover. No entanto, apesar de tudo o que meu avô dizia, aqueles corpos estavam rígidos, com a pele gelada, e aquele cheiro podre impregnando todo o ônibus, de modo que não havia como explicar o que tinha acontecido naquela madrugada. A polícia levou os corpos sem dar muitas explicações, e meu avô nunca mais teve notícias sobre o caso. Ele nunca descobriu quem era aquele casal ou como foram parar ali, já mortos. O que restou
Foi uma certeza aterrorizante. Naquela madrugada, na estrada sombria de Chiapas, ele havia transportado passageiros que já não pertenciam ao mundo dos vivos. Até hoje, quando conto essa história, sinto o mesmo arrepio que meu avô sentia ao me relatar esse episódio que o perseguiu até seus últimos dias. Como motorista de ônibus, eu achava que já tinha visto de tudo nas madrugadas. Mas o que encontrei naquela viagem na rodovia 57 me fez questionar tudo o que eu conhecia sobre a realidade. Meu nome é Álvaro e eu trabalhava como motorista de ônibus nos anos 90, numa época em que ainda não existiam tantas câmeras nas estradas, nem celulares com GPS. Nós dirigíamos quase às cegas pelas rodovias, confiando apenas nos faróis e na proteção de Deus para voltar seguros para casa. Se alguma coisa acontecesse, bom, paciência. Era cada um por si, tentando se virar como dava. Mas o que aconteceu comigo naquela noite foi algo que eu nunca vou conseguir esquecer. Era em 1998, quando peguei o turno da noite de São Luís Potosí até Matehuala. Uma rota tranquila, daquelas que a gente aprende de cor, sem muito problema. Naquela noite, a maioria dos passageiros estava dormindo e os que estavam acordados seguiam em silêncio, olhando pelas janelas ou cochilando com a vibração da estrada. Tudo corria normalmente, até que, mais ou menos na metade do caminho, eu vi uma coisa estranha no asfalto. De primeira, pensei que fosse um animal atropelado, já que não era raro ver cachorros ou coiotes que tinham atravessado na hora errada. Mas, ao me aproximar, percebi que não eram apenas vultos. Aquilo eram manchas de sangue, muito sangue, que se estendia por metros e metros na pista, como se algo grande tivesse sido arrastado e todo o sangue tivesse ficado espalhado pelo pavimento. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu não quis assustar os passageiros, então continuei dirigindo como se nada tivesse acontecido. Só que logo em seguida, o ônibus deu um tranco esquisito, como se alguma coisa tivesse prendido nas rodas. Pisei no freio e parei no acostamento, praguejando mentalmente por aquela falha mecânica. Hesitei por alguns segundos, mas precisava verificar o que tinha acontecido. Desci com minha lanterna na mão, sentindo um frio na barriga que não era só pelo vento da madrugada. Andei até a frente do ônibus e foi quando vi algo realmente bizarro. Era uma garra. Não era de cachorro nem de coiote. Era algo maior, mais escuro, com o que pareciam ser dedos longos e unhas afiadas, como se fosse a mão de um demônio ou algo assim. Estava presa no para-choque do ônibus, como se eu tivesse atropelado alguma coisa que deixou sua garra ali. O cheiro de sangue era tão forte que um medo que eu nem sei explicar tomou conta de mim. Senti a pele arrepiar e meu coração começou a bater descontrolado. Eu não queria tocar naquela coisa, mas precisava tirar aquilo dali para poder seguir viagem. Então respirei fundo e com nojo puxei. Ela se soltou com um estalo, deixando um rastro pegajoso de sangue escuro. Joguei aquela coisa para longe e limpei as mãos na calça, sentindo meu estômago revirar. Voltei para o ônibus, mas algo não estava certo. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei no volante. E foi então que eu ouvi. Alguma coisa se moveu no teto do ônibus. Passos lentos, pesados, soavam como se algo com garras estivesse caminhando sobre o metal. Eu não queria olhar pelo retrovisor, mas meus olhos foram sozinhos e lá estavam. 2 pontos vermelhos na janela de emergência, brilhando na escuridão. "O que aconteceu, motorista?" perguntou um passageiro, percebendo que não saíamos do lugar. "Nada demais, só um probleminha", respondi, tentando disfarçar o nervosismo na voz. Engatei a primeira e pisei fundo no acelerador. A gente precisava sair dali. O ônibus rugiu e avançou, mas os passos no teto continuaram. Tinha alguma coisa lá em cima e não parecia ter a intenção de ir embora. Acelerei mais, olhando de canto de olho para o retrovisor.
Os olhos vermelhos continuavam lá, me seguindo, se movendo com o ônibus. E então, de repente, uma batida forte, como se algo enorme tivesse pulado sobre o teto. Os passageiros gritaram. "O que foi isso?" disse uma senhora. "Segurem-se", eu gritei, sem saber o que mais fazer naquele momento. O ônibus balançou um pouco, mas consegui manter o controle. A coisa no teto se moveu de novo. Um arranhão longo soou sobre o metal, como se estivesse tentando abrir caminho para dentro. Eu já estava rezando o pouco que sabia, porque estava morrendo de medo. E quando pensei que nós íamos nos ferrar de vez, vi as luzes de um posto de gasolina mais à frente. Sem pensar duas vezes, virei o volante e entrei com tudo no posto, freando tão bruscamente que os pneus cantaram. O ônibus sacudiu e o teto rangeu. Algo caiu pesadamente na estrada, atrás de nós. Eu não queria olhar, mas olhei. Foi aí que eu vi uma silhueta curvada que parecia ter pele escura e fina. No pouco que a luz do posto permitia ver, notei que tinha olhos que brilhavam em vermelho e o que restava de uma garra manchada de sangue. Percebi então que ela só tinha um braço. O outro devia ter sido o que eu encontrei no para-choque. Ela ficou me encarando por alguns segundos e depois correu para o meio do mato que havia por perto, desaparecendo na escuridão da noite. Todos descemos do ônibus tremendo, mas uma parte nossa nunca mais saiu daquela estrada. Passageiros chorando, outros se abraçando em silêncio, todos compartilhando o mesmo terror que não conseguíamos explicar. Sob as luzes do posto, ninguém precisou dizer o nome da criatura em voz alta, mas todos ali sabíamos o que tínhamos visto. Naquela madrugada, o chupa-cabra deixou de ser apenas uma lenda para se tornar o pesadelo real que nos perseguiu na escuridão e que, por uma graça divina, nos permitiu continuar vivos para contar a história. Sou motorista de ônibus há décadas, percorrendo todo tipo de estrada em qualquer horário. Acumulei várias histórias assustadoras durante esses anos, mas nenhuma se compara em estranheza e falta de explicação com o que vou relatar agora. Isso aconteceu comigo em 2018, numa viagem que fiz de Mexicali em direção a Tecate. Lembro que, naquela ocasião, eu tinha que cobrir um turno da madrugada. Estava dirigindo um ônibus antigo, vermelho e branco, daqueles que aguentavam o tranco, como só os veículos de antigamente sabiam ser. Naquela madrugada, o ônibus estava quase lotado de passageiros que queriam chegar ao seu destino antes do amanhecer. Saí de Mexicali um pouco depois da meia-noite, com destino a Tecate. O ar estava frio e seco, como quase sempre é naquele lado, e um vento desgraçado balançava o ônibus toda vez que eu entrava nas curvas mais fechadas. Já estava subindo pelos trechos mais difíceis, onde tudo é puro rochedo e precipício dos lados, pois estávamos passando pela famosa região de La Rumorosa. Então, era preciso dirigir com muito cuidado para evitar algum acidente. E olha que, naquele trecho, acontecem muitos. Tudo parecia tranquilo quando as luzes do ônibus iluminaram algo na beira da estrada, uma coisa que à primeira vista não fazia muito sentido. Era um homem, um camponês montado num burro cinza, que estava parado bem na margem da rodovia. Pelo que consegui ver à distância, aquele camponês, aparentemente de meia idade, usava um chapéu de palha. As roupas dele pareciam bem gastas, e na penumbra eu mal conseguia enxergar um rosto enrugado. No momento em que passei perto dele, ele me fez um sinal. Começou a agitar a mão, como se estivesse pedindo para eu parar. Por motivos óbvios, eu não parei. E não porque eu seja uma pessoa ruim, mas porque aquele lugar não era uma parada oficial, e eu não podia simplesmente parar em qualquer lugar. Além do mais, como é que eu ia colocar um homem e o seu burro dentro do ônibus? Passei direto com o ônibus e a última coisa que vi daquele homem foi ele abaixando um pouco a cabeça e ajeitando o chapéu, continuando ali, parado, enquanto me afastava.
Pensei que tinha ficado por isso mesmo, que era só um daqueles homens estranhos que a gente encontra às vezes nas estradas da serra e pronto. Mas acho que não. Aquele homem não era um cara qualquer. Eu mal tinha avançado uns 5 ou 6 quilômetros quando, numa das muitas curvas de La Rumorosa que vinha mais à frente, eu o vi de novo. Na curva seguinte, estava ele outra vez, o mesmo homem e o mesmo burro, parados exatamente ao lado da estrada, como se nunca tivesse se movido. Quando eu os vi, os pelos dos meus braços se arrepiaram. Senti um suor frio descer pelas minhas costas, enquanto eu repetia para mim mesmo que aquilo era impossível. Não podia ser o mesmo cara, mas era. Pisei um pouco mais fundo no acelerador, mas sem exagerar. Eu sabia muito bem que a região de La Rumorosa não perdoa imprudências e, principalmente, que nem tudo que a gente vê por ali é real ou algo bom. Tentei me acalmar. Fiquei dizendo a mim mesmo que eu estava cansado, que o sono estava me fazendo ver coisas e que, por isso, eu vi aquele homem parado lá na frente de novo. Tomei um gole de café que eu tinha na minha garrafa térmica e continuei dirigindo. Diminui um pouco a velocidade por via das dúvidas e depois de vários minutos mais relaxado, me acalmei. E assim continuei, até que meus nervos saltaram de novo. Porque sim, pela terceira vez, eu vi o mesmo camponês e o mesmo burro em outra curva mais adiante. E ali ficou completamente claro para mim que eu não estava louco, mas que aquilo era algo muito ruim. Só que, dessa vez que o vi, ele parecia bem diferente. O homem levantou o braço e não apontou como se quisesse que eu o levasse, mas sim parecia estar apontando para mim. Ele fez um gesto que claramente era uma referência à minha pessoa. Pelo medo do que vi, esfreguei os olhos e num piscar de olhos, aquele cara simplesmente desapareceu. Assim, do nada. De um segundo para o outro, ele sumiu da estrada. Aquele homem não estava mais na minha frente. Nem ele, nem o burro. Os dois tinham sumido no meio do nada. Apertei o volante com as duas mãos com tanta força que senti os nós dos dedos ficando brancos, duros como pedra. Eu lembro até que comecei a rezar baixinho, como minha avó me ensinou. Peguei um terço que sempre carrego comigo no ônibus e depois de um tempo sem vê-lo novamente, me acalmei. Mas então, eu ouvi uma coisa que me fez olhar pelo retrovisor, para dentro do ônibus. O barulho que escutei era como o de passos fortes e secos que vinham do corredor do ônibus. E foi quando olhei de novo pelo retrovisor que eu vi. No corredor do ônibus vinha andando o camponês, tranquilo, como se não fosse nada. E de alguma forma inexplicável, aquela coisa havia trazido consigo também o burro. Os passageiros pareciam continuar dormindo, sem perceber nada, balançando a cabeça no ritmo do motor. Mas eu senti um terror tão puro, tão gelado, que meu estômago se revirou por completo. Eu pisei no freio com tudo, como se algo tivesse me puxado. E foi nesse momento que o ônibus derrapou. O volante escapou das minhas mãos. Tentei controlar, mas o vento me sacudiu como se eu fosse uma simples folha seca. Segurem-se! Eu ainda consegui gritar, mas já era tarde demais. O ônibus bateu na lateral de um morro. O impacto foi seco, brutal, e o para-brisa se estilhaçou. As luzes piscaram. O motor morreu com um gemido longo. Um silêncio pesado tomou conta de tudo. Só se ouviam os gemidos dos passageiros, alguns gritos, mas por sorte. E graças a Deus, ninguém ficou gravemente ferido. Arranhões, pancadas, alguns com o nariz sangrando, mas todos vivos. Eu mal conseguia me mover. Meu peito doía pelo tranco do cinto, mas o que mais doía era o medo que apertava meus ossos. Virei-me tremendo para o corredor, mas o camponês e o burro não estavam mais lá. Vocês podem pensar que eu alucinei, que vi errado ou que foi produto do cansaço. Mas quando eu verifiquei o chão, havia marcas de cascos que tinham arranhado o piso todo. Marcas de cascos pretos, como se um animal tivesse andado dentro do ônibus, deixando sulcos no piso de borracha. Depois do acidente, me deram alguns dias de folga.
Mas eu nunca mais voltei a dirigir naquela estrada maldita, muito menos durante a madrugada. Ainda hoje, quando a memória me trai, surge na mente a imagem daquele encontro. O reflexo do camponês caminhando pelo corredor, seguido por sua montaria sem vida nem alma. Tenho certeza de que aquela coisa jamais foi o espírito de alguém que morreu. Era algo que nunca esteve vivo desde o princípio. Existem noites em que o véu entre nosso mundo e o sobrenatural se torna quase transparente. Naquela viagem, eu não apenas atravessei essa barreira, como também deixei que o pesadelo entrasse. Meu nome é Cristiano e vou relatar algo que aconteceu comigo por volta de 2014, quando ainda trabalhava como motorista de ônibus na rota de Veracruz para Catemaco. É uma estrada bem movimentada, mas sempre acontecem coisas paranormais por lá. Era uma sexta-feira, já bem tarde da noite. Disso me lembro perfeitamente. Naquele dia, tive que dirigir um dos ônibus mais antigos da frota. Daqueles bem velhinhos, sabe? Do tipo que range em qualquer curva, mas que ainda aguenta viagens mais curtas. Já estávamos atrasados porque o trânsito tinha sido pesado em San Andrés Tuxtla e a única coisa que eu queria era chegar logo em Catemaco. Meu plano era simplesmente deixar os passageiros e voltar para casa para dormir. A estrada estava vazia, uma escuridão total com o mato dos dois lados, e as luzes do ônibus mal conseguiam cortar a neblina que tinha se formado por causa da época do ano. O clima estava pesado, como se fosse chover, mas não caía uma gota sequer. O céu estava bem nublado. Tirando isso, a noite e a viagem estavam bem tranquilas, algo que parecia rotina. Entre os passageiros havia uma freira idosa que viajava quieta no fundo do ônibus. Mas essa normalidade toda acabou quando, de repente, ouvi e vi 3 aves enormes, negras como a própria noite, passarem voando muito rápido na frente do para-brisa do ônibus. Até me lembro que senti como se algo tivesse batido no teto, uma pancada seca, mas quando olhei pelos espelhos não vi nada. A única coisa que consegui enxergar foram aquelas 3 aves. Pareciam corvos, mas eram umas 3 vezes maiores que um corvo normal. Naquele momento, um arrepio subiu pela minha espinha, mas continuei dirigindo, dizendo a mim mesmo que devia ser só o cansaço, embora o que eu tinha visto não fosse nem um pouco normal. Como é que aves daquele tamanho apareceram do nada? Já um pouco mais calmo, uns 10 quilômetros para frente, logo depois de passar por uma curva onde a estrada fica mais estreita, vi 3 vultos parados na beira do caminho. As luzes do farol iluminaram o que pareciam ser 3 mulheres mais velhas, todas vestidas com roupas pretas e carregando uma bolsinha de pano do lado. Com certeza estavam esperando algum transporte. Elas, ao me verem, fizeram sinal para que eu parasse. Preciso dizer que naquela hora senti um desconforto tremendo no peito, como se alguma coisa me dissesse para não parar. Mas como motorista, a gente não pode simplesmente deixar as pessoas largadas no meio do nada, não é verdade? Foi por isso que tive que frear. Quando parei, aquelas mulheres subiram devagar. Não disseram nem boa noite, nem obrigada. Só entraram e se sentaram nos bancos do meio, todas juntas. Assim que elas subiram, um cheiro forte de terra molhada, meio podre, invadiu o ônibus. Dei a partida de novo, mas já não estava mais tranquilo. O ambiente tinha ficado pesado, gelado. Alguns passageiros começaram a cochilar e eu estava bastante nervoso, olhando a todo momento pelo retrovisor. Não sei por que estava mais alerta que o normal. E foi através do espelho que vi. Por alguma razão estranha, aquelas 3 mulheres não paravam de olhar para um menino que viajava umas fileiras atrás delas. Era uma criança de uns 4 anos, que estava com a mãe, uma moça jovem que ia meio sonolenta. O menino estava acordado, abraçando uma mochila e com os olhos bem abertos, como se também sentisse algo esquisito no ar.
Pelo retrovisor, vi quando uma das idosas, a mais alta delas, passou a língua seca pelos lábios, olhando para o menino como se ele fosse um pedaço de carne fresca. Meu Deus! Murmurei baixinho, sentindo meu sangue gelar por completo. Não tive tempo de continuar pensando ou analisando a situação, porque senti o ônibus começar a falhar, a dar uns solavancos. O motor fazia um barulho, como se algo muito pesado o estivesse puxando para trás. As luzes piscaram. Apertei o volante com força enquanto rezava o pouco que sabia, porque o medo começou a tomar conta de mim. Essa distração foi o suficiente para as mulheres se levantarem de seus assentos e começarem a andar na direção do menino que elas estavam encarando. Ninguém mais parecia perceber. Os outros passageiros continuavam dormindo, como se tivessem caído em um sono muito profundo. Eu ia gritar, frear, fazer alguma coisa, quando de repente a freira que viajava no fundo se levantou. Ela era uma senhora baixinha, de uns 60 anos mais ou menos, mas com um olhar que atravessava a alma. Sem dizer uma única palavra, tirou da bolsa uma garrafinha com água e, sem pensar duas vezes, jogou o líquido em cima daquelas 3 mulheres que se aproximavam perigosamente do menino. As velhas, assim que sentiram a água em seus corpos, guincharam como animais. Gritos horríveis, agudos, que pareciam de porcos, e fizeram os vidros do ônibus inteiro tremerem. A freira, então, jogou mais água, agora perto do rosto delas. O efeito foi praticamente imediato. As 3 começaram a se contorcer, a gritar alto, enquanto a pele delas queimava, soltando uma fumaça como se fosse papel pegando fogo. O cheiro que elas soltavam era insuportável. Um fedor de carne podre queimando, o que forçou aquelas criaturas a saírem correndo em direção à porta. Uma atrás da outra, elas desceram do ônibus, gritando como almas condenadas. Lembro muito bem que quando elas tocaram o chão, se transformaram bem na nossa frente. Seus corpos encolheram, se cobriram de penas negras e no segundo seguinte já não eram mais mulheres. As 3 tinham se tornado aves negras gigantes. Eram as mesmas 3 aves que eu tinha visto antes na estrada. Agora ficava mais do que claro que se tratavam de bruxas que tinham vindo buscar o menino no ônibus. Aquelas 3 criaturas voaram em direção ao mato, sumindo na escuridão e deixando todo mundo ali com o coração na boca. Estranhamente, assim que elas saíram, o ônibus voltou a funcionar normalmente. Quando finalmente nos acalmamos, a freira me explicou que a água era benta e que ela sempre carregava quando viajava por essas estradas. Descemos os passageiros um por um, para ver se estavam todos bem. Graças a Deus ninguém se machucou, mas o susto, esse ninguém vai tirar da gente. Felizmente o menino estava bem, abraçado à mãe, chorando baixinho, mas seguro. Essa história não é algo que ouvi falar. Foi algo que vivi na pele, naquela estrada federal 180, entre Catemaco e Montepio. Desde aquela noite, aprendi que há forças além da nossa compreensão que rondam as estradas escuras. Por isso, sempre que vejo uma criança viajando à noite, fico mais atento. O mal pode assumir qualquer forma, e às vezes a proteção vem de onde menos esperamos.